Bom, pessoal, obrigado aí pelos que estiveram presentes. Agradeço mais uma vez aí o convite da professora Ariane. Esse aqui vai ser um bate-papo entre a gente, tá? A ideia realmente é que seja algo bem leve. Espero não passar aí dos meus 40 minutos, mas vamos lá, né? Qualquer coisa aí a gente dá uma acelerada. Assim, então eu vou tentar trabalhar com vocês esses conceitos aqui, ó, travessias pela jornada acadêmica em busca contínua pelo aprimoramento, e a primeira coisa que eu coloco para vocês aqui é por que eu propus esse tema, né? Na verdade, quem pegou o comecinho da conversa aqui, a gente está vivendo uma situação bastante atípica na história, digamos assim, recente, e esse é um momento oportuno para a gente fazer algumas reflexões, né? Então, eu estou trazendo aí algumas reflexões que, de vez em quando, passam na minha cabeça, e vai ser mais uma oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho aí de algumas situações que foram desafiantes, alguns sucessos, algumas aprendizagens que talvez sejam bastante referenciais aí para o pessoal que está iniciando a carreira, porque o meu foco aqui, acima de tudo, foi tentar trazer algumas reflexões para os jovens pesquisadores, tá? De fato, aqui a minha intenção é atingir vocês aí, pessoal que está iniciando a carreira acadêmica, especialmente os graduandos e, de certa forma, também os pós-graduandos. Então, é com vocês aí que, acima de tudo, eu pretendo compartilhar esse conteúdo. Então, veja bem, eu tentei fazer uma linha de raciocínio aqui para mostrar a vocês um pouco de como é que foi para mim chegar até aqui, tá? E alguns caminhos que eu chamei de travessias, talvez alguns se identifiquem mais ou menos, e eu tentei colocar um pouquinho essa analogia aqui, né? Como a professora Ariane comentou, fiz graduação em biologia, vocês já verão. Então, a analogia aqui é mais ou menos o seguinte: a gente precisa escolher o terreno, a gente tem que definir o plantio e temos que semear, né? Então, temos que dar um start. Esse start nem sempre é muito fácil a gente tomar essa decisão, mas uma vez que ela é tomada, é importante que a gente tenha alguns princípios aí inabaláveis e que a gente mantenha com bastante firmeza se a gente deseja alcançar aí um ponto, né, um objetivo bem estabelecido. Uma vez que a gente definiu o nosso plantio, a nossa área de atuação, a gente tem que fornecer suprimentos. Não consegui escutar o áudio da Júlia quando eu botei para carregar. Eu estou tendo um retorno aí, pessoal. Se tiver alguém com o microfone aberto aí, peço para fechar. Então, uma vez que a gente fornece aqui os suprimentos constantes, a gente agora tem a oportunidade de, sincronizando o ambiente, semeadura e suprimentos, a gente ir à colheita. O que eu quero dizer com essa analogia, né? Então, a partir do momento que nós tomamos a decisão, até alcançar, então, aí o nosso tão sonhado, né, posto de trabalho, seja na iniciativa privada ou pública, e dependendo, então, do ponto em que a gente se estabelecer, se a gente for atuar num setor de ensino, de formação, de recurso humano, a gente terá a oportunidade de reiniciar o ciclo. Então, percebam a importância da gente trabalhar, da gente plantar, da gente cultivar um processo muito bem firme, né, para que a gente seja capaz depois, inclusive, de formar, ou de pelo menos contribuir aí com a formação de novos profissionais, digamos assim. Então, eu trouxe essa foto aqui, estou fazendo uma exposição pela primeira vez aqui dessa foto de maneira pública, pessoal. Essa pessoa aqui sou eu, ó, tá? Vocês estão vendo com a calça rasgada aqui, esse aqui é meu irmão. Parece que a gente está encolhido na foto aqui, né? A gente tem menos de 1,5 m aí, mas isso aqui é em 2002. Percebam que entre 99 e 2004 eu fiz a minha graduação. Então, na verdade, eu já estava no meu 4º ano de graduação aqui, ó. E essa foto aqui é numa obra, eu trabalhava com a minha família, né? Meu pai tinha uma serralheria, e então, durante o dia, eu trabalhava na serralheria, e durante a noite aí, eu iniciei a minha graduação. Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu iniciei a graduação em Educação Física, foi um curso noturno, foi a primeira edição desse curso noturno, na Unesp de Bauru. Comecei em 99, tá? E depois eu mudei. Em 2001 eu comecei Biologia. Mas o que eu queria comentar com vocês, compartilhar aqui, na verdade, né? O que determinou eu sair desse ambiente aqui, que era um ambiente super digno, tá certo? Não tinha nenhum problema com esse trabalho,
mas, a princípio, eu almejava outra carreira, né? Outra profissão. Não sabia exatamente o que fazer, e aí eu estava fazendo um cursinho, e esse cursinho foi por indicação de uma colega, e uma pessoa que eu conheci aí durante o cursinho, não sei se ela, né, terá a oportunidade de saber disso um dia, a Adriane, foi uma colega que me incentivou demais a prestar aí vestibular, porque na minha cabeça, nesse ambiente aqui, ó, eu jamais imaginaria que eu faria universidade. Jamais. Sequer uma particular, né, sem demérito a dizer que a particular é mais fácil ou não, em termos de entrada, ingresso, mas eu não imaginava. E essa pessoa, então, a Adriana, ela falou assim, Alex, você tem muito potencial, você tem perfil, você tem capacidade, e ela me deu uma injeção de ânimo absurda, né? Ela realmente me incentivou a prestar vestibular. Agora, o que eu prestaria, né? Eu fui pela ótica de prestar um curso noturno, porque na época, e no final da década de 90, as bolsas de suporte, elas eram muito escassas, se é que existiam, essas bolsas de manutenção, de auxílio, e tinha que ser um curso que eu pudesse dar conta sem depender tanto das exatas, porque eu fiz o meu colegial profissionalizante, aí eu perdi a química, a física e o inglês, tá certo? E a biologia, eu fiz processamento de dados. E aí, desse colegial, então, para o vestibular, eu tentei focar num curso de biológicas e entrou uma figura aí, durante o meu cursinho, que foram os professores de biologia. E eles eram fantásticos, né? Muitos outros também, mas eles me chamaram muito a atenção. E aí eu falei, eu vou para um curso noturno e que, a princípio, eu tenha chances de entrar. E a gente entra naquela tabelinha lá de, de candidatos por vagas, né? E eu vi que a educação física, na época, para biológicas noturno, era a oportunidade mais acessível que eu tinha. Então fui, né? Minha família me deu um suporte estrutural e psicológico tremendo aí. E uma vez que eu ingressei na educação física, em 1999, aqui nas minhas primeiras aulas de fisiologia, que foram ministrados aqui, ó, pelos professores Cláudio Gobato, ele era da Unesp de Rio Claro, hoje ele está na Unicamp de Limeira, e o professor Francisco Gouveia Júnior, que se situa ali no Departamento de Ciências Biológicas da Unesp de Bauru. Eu me identifiquei tanto com o conteúdo e com a abordagem deles, que na minha primeira aula de fisiologia, lá na educação física, eu tomei essa frase aqui, ó, decidi o que faria e não o que gostaria de fazer, pessoal. Então, acho muito importante chamar atenção para isso, porque, digamos, há 21 anos atrás, foi quando me deu um estalo e eu falei, olha, é isso o que eu vou fazer, não é o que eu gostaria de fazer. E eu trabalhei implacavelmente para conseguir chegar lá. E eu consegui, né? Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho esse trajeto aí. Obviamente, em poucos detalhes, em função do nosso tempo aqui, também ninguém está aqui para ficar ouvindo tanto assim a respeito da minha história, mas eu comecei, então, lá entre educação física ainda, eu me voluntariei a ser monitor de anatomia, porque a anatomia também era um curso muito bem ministrado, com um conteúdo muito interessante, mas ainda que eu quisesse a fisiologia, eu achei que na anatomia eu teria uma boa oportunidade de dar os meus primeiros passos. Eu agradeço aqui publicamente a professora Mara Abreu e o Carlos Alberto Vicentini, que me deram essa oportunidade, então, de começar a ser monitor de anatomia humana e animal. E aí eu consegui negociar com o meu pai, né, 2 manhãs por semana, já que eu fazia o curso noturno em educação física, e eu tive a oportunidade, então, de aí, então, 2 vezes por semana, 2 manhãs, né, estar em contato, então, com essa monitoria de anatomia. E aí, no final dos anos 2000, eu prestei novo vestibular, eu consegui, felizmente, aí, entrei ali na rebarba, né, terceiro na lista de espera, mas eu consegui entrar, e aí eu inicio a biologia em 2001, né, curso de ciências biológicas. Por que que eu migrei para a biologia? Porque os professores que me ministravam a fisiologia, eles eram do departamento de ciências biológicas, assim como esses professores aqui da anatomia. E aí eu pensei, bom, na biologia talvez o caminho que eu tenho que trilhar para depois, lá na ponta, tentar conseguir alguma coisa na área de fisiologia, né? E foi assim, né? Eu me identificava muito também com o curso de biologia,
e foi, assim, uma das experiências mais prazerosas que eu tive na minha carreira formativa. E aí, já na sequência, em 2002, logo após aqui encerrar esse período de monitoria, eu solicitei uma indicação da professora Mara Abreu, que foi quem também contribuiu aqui para a minha supervisão durante a monitoria, para ela me indicar um professor aí com um laboratório que eu pudesse iniciar um estágio de iniciação científica. E para encurtar a história aqui, ó, essa pessoa aqui muito carismática, o professor José Roberto Bosqueiro, ele tinha acabado de receber um financiamento que lá em São Paulo se chama Jovem Pesquisador. É quando você, né, terminou então ali a tua pós-graduação, você é recém-contratado em uma instituição e é uma oportunidade para se construir um laboratório do nada, do zero. E olha só que interessante. Então, de 2002, eu fiquei 1 ano e meio em contato com o Zé Roberto, que eu vou chamar ele de Zé Roberto aqui, acompanhando a construção desse laboratório, a estrutura física mesmo, de derrubar lá as árvores, montar a fundação, construir, levantar esse laboratório e ajudar a desempacotar cada caixa para instalar cada equipamento, né? Então, eu participei desse processo que para muitos seria uma forma de já desistir, falar, não, não quero nada aí, né? E para mim foi, assim, uma oportunidade gigante de entender o passo a passo, entrar junto com ele ali naquela construção milímetro a milímetro de um laboratório, né? Eu fui primeiro estudante de iniciação científica dele ali, né? E, em paralelo, eu ainda trabalhava com meu pai, certamente, porque eu não tinha bolsa de estudo, e o meu pai dependia da minha ajuda e eu dependia dessa renda, né? Então, isso aqui também foram aí alguns períodos do dia ou da tarde ao longo da semana. Tive uma oportunidade tremenda aí, à medida que eu comecei a trabalhar com o Zé Roberto, de já iniciar alguns estágios. Lá no IBIUS da Unesp, de São José do Rio Preto, Instituto de Biologia na Unicamp, e em Ribeirão Preto também na USP, né? Então, veja, desde a iniciação científica eu já tentei sempre procurar navegar e passear aí pelas maiores oportunidades possíveis que me foram apresentadas. E a nossa parceria, ela durou até o pós-doutorado, tá? Então, aqui a primeira reflexão que eu faço para vocês é que é muito importante vocês tentarem olhar os desafios como oportunidades e jamais como um peso ou como um problema. Eu gosto muito dessa analogia aqui, que é a gente avançar 1 centímetro de milímetro em milímetro, né? Muitas pessoas, elas saltam de centímetros ou até, às vezes, de metros em metros. Então, assim, eu, sinceramente, acho muito importante a gente vivenciar cada dificuldade, cada obstáculo, para que a gente seja capaz de aprender com cada uma dessas oportunidades, né? Que é assim que eu chamo. E aí, só para vocês terem ideia, pessoal, então percebam, né, em 2002 foi meu contato com o Zé Roberto, em 2003 eu apliquei a primeira proposta de trabalho, já a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e vocês já vão ver essa palavra aqui, ó, glicocorticoides, aparecer. Então, a ideia lá era avaliar como que se dava o impacto desse corticoide a partir de um modelo experimental que a gente nem sabia exatamente o que iria encontrar, avaliar o impacto, então, desse corticoide em uma proteína juncional chamada conexina 36, que se fazia presente nas ilhotas pancreáticas, mas não se tinha nenhuma clareza ainda sequer se essa conexina, essa proteína, ela era devidamente expressa em níveis de proteínas, né? Se sabia mais apenas RNA, por exemplo, né? Nessas ilhotas pancreáticas. E aí, ok, né, executamos essa iniciação científica, foi bastante trabalhosa, porque tudo foi feito pela primeira vez, os primeiros protocolos, os primeiros experimentos, né? Obviamente que a gente encontrou bastante obstáculo aí. E na sequência, então, eu já consegui uma renovação nessa iniciação científica, e eu consegui, então, passar por toda a minha graduação, pelos próximos 2 anos, então, né, 2003, 2004, já com bolsa de iniciação científica da FAPESP, e consegui negociar muito bem com meu pai ali, pelo menos todos os períodos da manhã ou todos os períodos da tarde, como era conveniente para a ocasião. E seguia o meu curso de licenciatura em Ciências Biológicas à noite. E já nessa iniciação científica, para a época, isso era uma coisa assim, um suprassumo, né? A gente conseguiu aí publicar esse trabalho quando eu já estava no doutorado, mas como fruto aí do que foi abordado durante a iniciação científica. Eu não sei como é que está o nosso público aqui, de fato, a ideia é que isso seja depois compartilhado entre os graduandos e pós-graduandos.
eu quero deixar algumas mensagens aqui nessa etapa, que são coisas que eu sempre tive para mim, pessoal, tá bom? Então, quando eu escrevi essas sentenças, eu pensei muito em como eu me portava nessa ocasião, tá? Durante a minha passagem pela iniciação científica. Primeira coisa é respeitar a autoridade, é o saber, né? A orientador, os mestres, é muito importante que a gente respeite essas pessoas, né? Obviamente, aqui eu não estou falando de autoritarismo, estou falando de autoridade. Dê sempre o seu melhor. Eu trago muito uma sentença, uma frase que meu pai sempre colocou para mim lá na oficina, que entre a oportunidade de fazer bem feito e fazer meia boca, ou fazer mal feito, sempre faça bem feito. Sempre vai valer a pena fazer da melhor forma, né? E aí, isso aqui é uma coisa que eu sempre ficou gravado na minha cabeça, isso é algo que eu sempre trouxe para a minha vida, né? Se lhe pedirem X, entregue 2X, surpreenda. Então, isso aqui foi sempre no sentido, nem sempre quantitativo, mas qualitativo, né? Nunca esperar que nos digam o que temos que fazer, é surpreender, é levar uma proposta, é inovar, é ir além daquilo que está previsto ali dentro de uma proposta, tá, pessoal? Sempre ser questionador, refletir e, né, muito importante hoje em dia, assumir uma postura ativa, ser proativo. Esses são elementos que nunca faltaram aí na minha passagem, que eu realmente estimulo os graduandos. Ter visão de longo prazo, né? Eu já sabia o que eu queria ser nos próximos 10, 15 anos, então procurem saber onde vocês queiram estar nos seus próximos 10, 5 anos, e tracem aí um paralelo do que vocês precisam fazer para estar lá, né, nos próximos 10 anos. Ser colaborativo, harmonioso, não fofocar, né, isso aqui destrói muito as relações em grupos de laboratório. Uma ou outra escapa, né, mas não pode ser jamais aquela fofoca com maldade, com a intenção de prejudicar alguém. E isso aqui eu até destaquei em vermelho, pessoal, porque eu penso que é um ponto importantíssimo, se envolver emocionalmente com a sua proposta. Essa é uma expressão que eu espalho ela sempre que possível, porque é muito importante você gostar, você amar o que você faz, né? Isso, para mim, é inegociável. E adquira o hábito da autocrítica, estude outro idioma, já esteja ali praticando o seu inglês, vocês vão ver que é fundamental, abre portas. Organize o seu tempo, defina as suas prioridades, leia como sendo um investimento e não um peso, né? A gente tem que gostar de ler, esse é o nosso trabalho. Estudar, na especialidade, áreas afins também, para a gente não ter uma visão sempre muito cercada dentro das nossas variáveis. E isso aqui é muito importante, pessoal, deixar sempre uma boa impressão e procurar criar uma identidade, tá? Eu costumo dizer que essa identidade é como se você tivesse que pintar um quadro e deixar esse quadro na parede do laboratório, dizendo quem foi você durante essa passagem por essa equipe, por esse grupo, tá ok? É muito importante. Estabelecer uma relação cordial e honesta com os seus pares, isso também é muito fundamental para a nossa área. E eu indico 2 livros para quem está no início da carreira, se for você da graduação, da pós-graduação, ou até mesmo um professor aí que ainda não teve oportunidade de ler esses 2 livros, pessoal, esses livros, o da esquerda, eu li ele em 1998, ele foi um divisor de águas para mim, em como me relacionar com as pessoas, e esse eu terminei de ler domingo agora. Mas se eu pudesse indicar isso para um jovem, eu indicaria hoje, né? Por isso que eu já estou fazendo isso agora para vocês. Recomendo fortemente que vocês leiam esses 2 livros, eu tenho certeza que vocês vão conseguir ter alguns starts aí ao longo da carreira de vocês, tá bom? Bom, muito bem, então na sequência eu fiz a graduação então em Ciências Biológicas e no final ali do 4º ano da Biologia, eu já estava me organizando para prestar um doutorado e meu orientador na época não existe até hoje uma pós-graduação na área de biomédicas, ali na Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. E o meu orientador, ele era credenciado pela pós-graduação em Biologia Funcional e Molecular, lá da Unicamp, em Campinas. E aí, bom, como ele era credenciado por lá, o que aconteceu, pessoal? Eu teria que me matricular nesse curso de Campinas, mas executar o meu trabalho em Bauru. E aí eu achei excelente para mim, seria uma proposta, né, que eu jamais sonhara, mas enfim, eu estava no rumo ali do meu processo de me tornar um professor de fisiologia.
e deixei tudo preparado. E aqui é um ponto que vocês precisam entender muito. Olha só, nós estamos aqui nos situando no ano de 2004, tá? Ó, é o ano que foi submetida essa proposta, que continua com o tema aqui de glicocorticoides, no caso aqui a dexametasona. Esse projeto ele foi encaminhado à FAPESP antes mesmo de eu terminar, de eu concluir a minha segunda iniciação científica e antes de prestar o processo seletivo lá na Unicamp. Por quê, pessoal? Tá aqui, ó, 90 dias de antecedência, então ainda em 2004 eu apliquei uma proposta de doutorado, foi um doutorado direto na ocasião, né, não passei pelo mestrado, porque se eu tivesse a minha aprovação lá em março, no processo seletivo, eu já começaria março com bolsa, porque era o prazo que a FAPESP ela nos dá normalmente. Ela sugere que a gente encaminhe as propostas com até 90 dias de antecedência. Como eu já tinha tido a primeira iniciação científica com apoio da FAPESP, a segunda renovada com apoio da FAPESP, eu estava acreditando muito que eu iria conseguir essa proposta de doutorado com a FAPESP, né? Bom, só que como é que ficou a história? Eu tive a aprovação, fiquei muito feliz com a ocasião, porque aí eu pude realmente, né, deixar de ter qualquer vínculo ali de trabalho na serralheria. Agradeci demais ele toda a contribuição e a construção que eu tive com meu pai, com a minha família. Falei, olha, agora eu vou tentar me virar, né? Mesmo morando em Bauru, eu saí da casa dos meus pais, eu aluguei um apartamentinho para ficar na frente do laboratório, eu só atravessava a rua. E aí o que acontece? O primeiro semestre, como eu tocava a parte experimental em Bauru, mas estava matriculado na pós de Campinas, o meu primeiro semestre eu tive que morar lá em Campinas, em Barão Geraldo, onde eu tive que cursar ali o máximo possível dos meus créditos em disciplinas. Ok, né? Só que como eu executaria toda a parte experimental em Bauru, e ainda ficou pendente alguma carga em disciplinas, o segundo semestre eu viajei bastante, né? Então, uma vez por semana, eu saía de Bauru e ia para a Unicamp fazer uma disciplina de 2 horas de duração. Era um seminário em biologia molecular e funcional. E aí é curioso que eu trago para vocês aqui, ó, esse esquema de horas. Então, por exemplo, numa terça-feira eu acordava às 5 da manhã, pegava o ônibus às 6, ia para a Unicamp, assistia a disciplina, já na terça-feira, né? Terça-feira à tarde. E aí eu chegava em Bauru às 2 horas da madrugada da quarta-feira, do dia seguinte. E às 7 da manhã eu já estava no laboratório. Eu me lembro que a disciplina era às terças e eu começava os meus tratamentos às quartas. E eu não abria mão disso, isso era inegociável, né? O meu orientador ficava maluco, falava, Alex, você não precisa fazer isso, mas eu fiz questão, tá certo, pessoal? Então, só um outro comentário aqui que eu deixei passar. Nesse processo seletivo aqui para a entrada no doutorado, eu fiquei 70 dias ininterruptos estudando por processo seletivo, 8 horas por dia, 6 dias por semana. E ainda assim eu passei em segundo lugar, não consegui passar em primeiro, não. Então eu quero mostrar para quem está me ouvindo aí, eventualmente está trilhando o seu caminho, que o processo ele é árduo mesmo, né? Ele exige muito da gente. Eu acho que hoje ficou um pouco fragilizado, né? Um pouco esse conceito do quanto a gente tem que se dedicar para conseguir conquistar uma meta aí, né? Tão sonhada nas nossas vidas. E olha só que interessante. Percebo, então, que o meu primeiro semestre de doutorado eu fiquei morando em Campinas, no segundo semestre eu voltei para Bauru, fiquei viajando por mais um semestre, e eu praticamente no meu segundo ano de doutorado, eu consegui executar a minha tese. Ah, Alex, mas a sua tese era uma tese muito simples, então, porque como é que você executa em um ano, né? Eu vou dizer para vocês, eu era tão sistemático que eu consegui executar em um ano. Por quê, pessoal? Eu costumava trabalhar 7 dias por semana, 12 meses por ano. E nisso eu perdi muita relação, né, com a minha família, com amigos, abri mão de muitas oportunidades sociais. Me arrependo de algumas de não ter participado, mas, por outro lado, era o que eu queria. Eu estava feliz fazendo isso, né? E o que acontece? Com a minha parte experimental encerrada por Bauru, eu entrei em contato com o Beto, né, o meu orientador aqui, e falei, Beto, você me libera aí para ir para Campinas? Agora eu quero ficar lá por um período remanescente aí do meu doutorado.
Ele ficou meio dividido, ele apoiou em alguns momentos, em outros não, eu entendo perfeitamente o lado dele, mas ele foi muito parceiro. Falou, Alex, vamos para lá, você vai, talvez eu vá também, né? Eu e a minha esposa, a gente faça um pós-doc lá. Eu estou montando um sistema de cálcio intracelular lá e você me ajuda a refinar esse método e vai ser até bom você ir para lá. E foi assim, né? E aí eu começo a colocar umas fotos aqui, que é o professor Bosqueiro, esse carequinha agradável aqui, esse outro carequinha aqui, o professor Everardo, e o professor Everardo e o professor Bosqueiro, eles não são professores titulares lá na Unicamp, né? Esse Bosqueiro aqui é tio desse aqui, ó. Então, o meu orientador também é Bosqueiro, só que é o sobrinho, né? Lá de Bauru. E nesse meio tempo aqui, que eu me mudei para Campinas, com o aval, né, do meu orientador aqui, o Zé Roberto, eu tive muita aproximação com essas duas figuras aqui, fantásticas, né? O professor Antônio Carlos Bosqueiro e o Everardo Magalhães Carneiro. E eu estou mostrando fotos deles aqui em Florianópolis, ou a gente lá na Espanha, justamente para mostrar, pessoal, como é importante o networking com os orientadores, de forma sincera, de forma honesta, de forma franca, né? De tal maneira que eu mantenho contato com todos eles hoje, eles estão sendo fundamentais, né? Eles foram fundamentais, ainda são fundamentais, para que eu consiga tocar a minha vida profissional aqui em Santa Catarina. Acho que é uma ocasião que o Bosqueiro e o Everardo vieram aqui para Florianópolis, aqui é um pesquisador espanhol, e o Everardo, a gente está ali também na costa da Lagoa, e aqui nós três, aqui, né, no caso, eles três, e eu estou tirando a foto, lá na Espanha, num período sanduíche, em que eu passei por lá. Então, rapidamente, pessoal, estando aqui em Campinas, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Ivan, esse carinha também aqui, super bacana aqui, o Ivan Quesada. Ele passou um período lá na Unicamp para fechar um trabalho em parceria com o professor Everardo, e na ocasião, o professor Everardo ele falou assim, Alex, eu estou precisando de alguém para fazer uns experimentos aqui para mim. E ninguém se lançou porque tinha que falar ou inglês ou espanhol, eu não falava nada em espanhol, né? Eu falava até que razoavelmente bem inglês, e eu me lancei. Então, eu fiz todos os experimentos que precisavam ser feitos ali para o professor Ivan, e nisso me abriram as portas para a Espanha. E o Ivan falou, Alex, ó, cara, assim, eu preciso de uma pessoa como você, que chega aqui sorrindo às 7 horas da manhã, que toma uma cerveja comigo ali no boteco, mas que leva o trabalho pessoal e profissional de forma completamente separadas e que consegue se relacionar bem, né? Então, a gente conseguiu uma oportunidade para que eu fosse para lá, mas antes eu queria só comentar que, por pouco, eu perdi a chance de fazer um período sanduíche tanto em Harvard ou na Universidade de Pittsburgh, porque na época não existiam as oportunidades de bolsas como nós temos nos dias de hoje. Não que hoje está fácil, né? Mas, infelizmente, ali na ocasião, eu não tinha custos, condições de bancar essa minha ida para Harvard, nem para Pittsburgh. Por quê, pessoal? Porque nos dois casos, olha como a internet está ajudando, né? Os pesquisadores, eles queriam me conhecer primeiro por uns 10 dias. Eles falaram, venha aqui, né, fique uns 10 dias, se a gente se inteirar, e você fica em definitivo. Eu tinha o tiro para dar uma vez só. Então, infelizmente, eu agradeci, né, e não pude seguir adiante com essa proposta. Mas aí eu consegui usar a minha reserva técnica, que é em torno de 30% do valor que você recebe da bolsa, a FAPESP ela te dá como taxa de bancada. E eu juntei, durante os meus 3 anos ali de doutorado, que na ocasião eu tinha até 4 anos, né, os primeiros 3 anos eu juntei toda essa reserva técnica e consegui fazer o meu enxoval aí para ir para a Espanha, onde eu tive a oportunidade também maravilhosa de interagir com esses pesquisadores fantásticos aqui, o professor Angel Nadal e o Ivan Quesada, que já estão aqui também, ó, essa aqui é uma foto lá no bar do Iegas, né, quando existia o bar ali, já me visitaram aqui em Florianópolis, hoje a gente tem um CAP Sprint aí vinculado a essa instituição, e aqui o ano passado, aí, quando fiz uma visita ali no grupo, né. Então, percebam que o caminho, né, eu estou falando rápido aqui, mas eu quero que vocês percebam que tudo é uma questão de oportunidades. E você tem que tomar decisões, né, de se lançar às oportunidades ou de se antecipar, de estar preparado às oportunidades, tá certo, pessoal? Então,
fechando um pouco essa questão de uma maneira bastante superficial, o que eu queria colocar para vocês é que foram 7 publicações no meu doutorado. E, né, tudo isso aqui foi fruto, então, do meu doutorado, e, basicamente, a gente conseguiu criar uma identidade na literatura que relaciona o excesso de glicocorticoide, é um fármaco aí que é utilizado muito como um anti-inflamatório, né, um imunossupressor, e ele é utilizado desde a década de 40, 50, com muita propriedade, só que não se tinha claro quais eram os desfechos deste contexto, baseado em tratamento com corticoide, sobre as células beta-pancreáticas e, digamos, o metabolismo aí e a fisiologia endócrina de maneira geral. Então, eu acabei aí, nesse processo, até me tornando uma das pessoas que normalmente discute um pouco dos temas relacionados ao glicocorticoide em excesso e os seus impactos aí, os seus desfechos sobre o pâncreas endócrino, né? Isso foi mais ou menos o que eu construí no meu doutorado. Até listo 2 revisões aqui para mostrar que a gente praticamente respondeu tudo que vocês veem desse lado do esquema aqui, foi fruto ali do meu doutorado, né? Depois eu segui um pós-doc rapidamente com o meu orientador. Agora, para quem está se preparando para concursos, na ocasião do meu doutorado, uma coisa que eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho, é vocês trabalharem muito no formato de colaboração. Então, eu tive a oportunidade de participar em outros 14 trabalhos científicos durante a minha passagem pelo doutorado, tá, pessoal? E que, obviamente, eu fui colher quando eu já estava aqui, boa parte deles já na UFSC, né? Mas veja, passamos aí por 7 temas diferentes, 12 jornais, 5 instituições, e eu entrei em primeiro ou segundo autor em pelo menos 10 deles. Isso é para mostrar que se tem uma discussão muito grande entre quantidade e qualidade, eu não estou aqui estimulando que ninguém faça por fazer, mas é que realmente eu tive a feliz oportunidade de trabalhar com grupos que aceitavam o trabalho em equipe. Eu dei contribuições valorosas e verdadeiras para frações de alguns trabalhos, mas, de certa forma, também eu construí, né, essa relação harmoniosa entre os meus pares, de tal forma que eu consegui colaborar bastante e aprender muito, né, à medida que eu era convidado para participar desses estudos. E aqui do lado direito, pessoal, isso aqui eu usei no meu concurso aqui na UFSC, então, basicamente para mostrar para vocês que, em paralelo, eu tive a oportunidade de atuar em torno de até 240 horas com ensino de graduação, mais algumas horas aí em atividade de monitoria e extensão. Então, assim, quando eu fazia isso, era convite, né? Era uma época que seria o equivalente ao estágio de docência, e eu consegui dar muitas aulas no período noturno, inclusive com apoio aí, né, dos meus supervisores, num período que se tinha uma flexibilidade maior aí para os pós-graduandos atuarem no ensino. Então, fechando esse bloco aqui, o que eu sugeriria para os pós-graduandos? Todas aquelas sugestões anteriores, mas essas aqui, pessoal. Né? Tenha um mapa mental da sua jornada na pós-graduação. Isso é fundamental. É importante você mentalizar cada ano com muita antecipação, especialmente o último ano, que você tem que preparar todo o seu terreno para um pós-doutorado, ou para concurso, ou para um trabalho que você vai procurar desenvolver no mercado de trabalho, né? Então, é sempre muito importante nós aí como cientistas, né, sermos sistemáticos e trabalhar com antecipação, né? Então, esteja com a literatura sempre em dia. Costumo dizer que não, a gente não tem que ler quando a gente vai redigir a tese ou a dissertação no final, já foi tarde, não é esse o momento para a gente ler. A gente tem que ler constantemente, né? Sem parar. Defina as suas prioridades, a sua tese em primeiro lugar. Ainda que eu tenha mostrado ali um perfil de colaborador, a minha tese ela esteve sempre em primeiro lugar. Né? Se me sobrasse um final de semana, uma noite, um período para eu colaborar, era nesse momento que eu fazia as colaborações. Jamais procrastinar. É muito importante a gente fazer hoje, agora, não deixar para amanhã. Tá joia? Se aprimorar sempre, ter bons suportes, especialmente aí de recursos humanos. Se expor oralmente sempre que puder, pessoal. Nunca fuja das exposições.
elas nos fortalecem, nos mostram os pontos fortes e fracos, dominar ferramentas, né, os softwares, dominar a estatística, metodologia científica, se familiarizar com as normas da pós-graduação e da instituição, regimento, entender o que a gente está fazendo dentro de um programa de pós-graduação, explorar sinergias, estágios, cursos, palestras, ter planos A, B, né, se antecipar às oportunidades, balancear a vida profissional e pessoal dentro do possível. Essa é uma etapa que, de fato, consome bastante o nosso lado pessoal, né? Mas é um investimento, dependendo de como você encarar. Investir muito, pessoal, em network pessoal e especialmente virtual, já que hoje a gente tem aí a internet, né? Derrubando qualquer parede entre as instituições estrangeiras. Cultivar amigos e cultive oportunidades, ou seja, cultivando amigos, vocês cultivarão oportunidades. Se apoiar em grandes referências, em grandes pesquisadores, cientistas. Tenha amor ao seu trabalho, é muito importante. Você se sentir bem chegando no laboratório, no seu curso de pós-graduação e fazendo aquilo que, a princípio, você se identifica, né? Você tem paixão, tem amor. Se comprometer com a ética e com a moral dentro desse ambiente, infelizmente a gente não vai ter muito tempo para discutir isso aqui, ser ávido por criatividade, coragem, desafio, plante, semeie e colhe. Então aqui eu deixo algumas indicações de obras para vocês. Tá? Esse aqui é um paper muito interessante. Essas duas obras do professor Gilson Volpato, que talvez alguns de vocês já conheçam, esse professor que faz um trabalho belíssimo em prol aí da redação científica e do pensar científico. E esse aqui é um livro muito bacana também do Marco Mello, que dá muitas dicas aí para vocês do que fazer e não fazer durante a passagem pela pós-graduação. Bom, então seguindo aqui para a nossa reta final, pessoal, eu vou falar rapidamente desse ponto, né? Quer dizer, como é que eu colhi aquilo que eu julguei que eu plantei? Então, iniciei plantando lá na graduação, passei pela iniciação científica, segui mantendo os suprimentos durante a pós-graduação, e chegou o momento da colheita, né? Bom, foi um momento fácil, até que ponto? Vamos ver rapidamente aqui. Eu prestei meu primeiro concurso para a instituição de ensino superior em 2009, quando eu estava, então, ali no meu primeiro ano de pós-doutorado, tá? Eu defendi a minha tese de doutorado no dia 13 de fevereiro de 2009, e eu consegui, a partir de março, eu já segui com um pós-doutorado. E aí, pessoal, eu prestei meu primeiro concurso na Unesp de Botucatu, para Fisiologia Comparada, eu fiquei em segundo lugar lá. Foi um concurso que não exigia prova escrita, era basicamente entrevista. Depois eu prestei outro na sequência, para a Unicamp de Limeira, também não tinha prova escrita, era só entrevista, eu fiquei mal posicionado aí, né, o oitavo entre 56, na área de saúde e bioquímica, e aí na sequência, logo em 2010, eu consegui prestar um concurso na Federal de Uberlândia para uma vaga de anatomia e fisiologia. Passei em primeiro lugar, mas tive um problemão. Uma moça lá que tinha prestado um edital anterior entrou com um recurso e embargou todo o processo. Eu perdi em torno de uns 10 mil reais na época, todos os prejuízos que eu tomei na ocasião. E aí eu consegui arrumar forças ali, não sei de onde, para prestar o concurso aqui na UFSC. E aí eu me lembro que foram 86 inscritos, 31 vieram prestar a prova e, graças a Deus, aí eu consegui, né, passar em segundo lugar, e tinham 4 vagas para a ocasião. Então, me beneficiei também aí do fato de ter, né, um bom número de vagas. E na época eu já estava inscrito para esses concursos na sequência aqui, a Unicamp, USP, Unifesp, e eu deixei de prestar todos eles. Tá? Eu fiquei muito identificado aqui com a cidade, né, com a estrutura, e falei, eu vou tentar criar minha vida por lá, vamos lá. Acho que é um desafio bacana também você sair da sua zona de conforto e começar a construir sua própria carreira num lugar que ninguém te conhece, né? Então, quando nós chegamos aqui, isso foi em 2000 e... Só um segundo aqui, deixa eu ligar a energia. Isso foi em 2010, pessoal. Passou, então, o professor Daniel aqui e o Eberson também, né, entre esses 4 que foram classificados. E já logo na sequência a gente montou esse laboratório aqui, né, que é o Laboratório de Investigação de Doenças Crônicas.
Até para que vocês saibam, né, ó, eu entrei ali entre 29 e 30 anos, eu prestei concurso com 29 anos e entrei aqui no mês seguinte. O Eberson tinha 31, o Daniel 29. Foi um período do Reúne, da expansão das universidades. E a gente até discutiu aqui quais nomes poderiam darmos aqui para o laboratório, como LAFMEC, LAFCEM, com base aqui nessas expressões. A gente acabou ficando com o LIDOC, que é um nome aí que, infelizmente, está sendo bem divulgado aí, né, entre os nossos trabalhos. O que eu faço aqui, pessoal, hoje? Basicamente, o que eu posso dizer para vocês é que eu tive que explorar muito mais desenhos experimentais do que ferramentas, porque ferramentas, elas são custosas. E quando você chega numa instituição sem nada, você tem que depender muito da criação, da criatividade, tá certo? Então, eu passei a olhar menos para o pâncreas, para as ilhotas pancreáticas, para as células beta, porque requerem uma estrutura que eu não tinha e não tenho até hoje, e recursos vultuosos que espero em algum momento a gente ter em boas condições, mas o que basicamente hoje eu abordo são modelos experimentais e contextos onde eu possa entender melhor como se dá a regulação da homeostase glicêmica e lipídica em estados de resistência à insulina e intolerância à glicose, que pode ser encontrado em qualquer um desses cenários aqui, ó. Um cenário fisiológico, que é a gestação, em que fisiologicamente a gente desenvolve, né, uma resistência à insulina. A obesidade, você pode seguir com resistência à insulina, com ou sem intolerância à glicose. A síndrome metabólica é onde as duas coisas normalmente aparecem. E o diabetes também, do tipo 2 especialmente, onde essas duas alterações fisiopatológicas, elas se manifestam. E em cima desse contexto de resistência à insulina e intolerância à glicose é onde eu tento trabalhar. Então, eu tenho uma linha que eu chamo de mecanismos celulares e moleculares envolvidos nas disfunções que são observadas nos órgãos metabólicos, como o fígado, o tecido adiposo e o pâncreas, nesses contextos obesogênicos e diabetogênicos. Essa é uma linha mais cara e que eu dependo mais aí de infraestrutura, de parque de equipamentos e de financiamento em pesquisa. Por isso, não é das linhas que eu tenho o maior volume, né, de produção. Uma outra linha é a gente entra com nutrientes, compostos ou fármacos que a gente espera, né, com base nos estudos prévios, que eles sejam potenciais compostos ou agentes para mitigarem, para frearem, para atenuarem tais disfunções que a gente é capaz de gerar aqui com os nossos modelos experimentais. E a linha 3, que é a que eu mais trabalho hoje, eu mais tenho tido gosto por trabalhar com ela, é uma linha onde a gente procura criar desenhos experimentais, a gente pensa em insultos que resultam nas disfunções metabólicas. Né? E eu vou dar um exemplo aqui, os pesticidas. Então, hoje a gente está com um estudo muito bonito, muito bacana, que a gente consegue mostrar que ao entrar com um pesticida antes do período gestacional, a gente predispõe essas ratas ao diabetes gestacional. Então, olha que bacana, né? Daí, em cima desse modelo, eu posso trabalhar com a linha 1 e 2. Posso procurar entender quais são os mecanismos pelos quais essas ratas ficaram diabéticas e posso fazer intervenções para tentar aí reverter ou prevenir ou diminuir esses desfechos, tá bom? E aí a gente trabalha também com modelos farmacológicos por meio do tratamento com os glicocorticoides, que é a minha espinha dorsal aí da carreira científica, né? E também com o tema de dietas e nutrientes, que é um tema que eu tenho muito interesse. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu tenho intenções aí de começar a navegar agora com modelos de jejum, com modelos de privação de sono, que é uma área que eu me identifico muito e tem muitos impactos sobre o metabolismo, ok, pessoal? Aqui na sequência, a gente gostaria de colocar para vocês alguns desafios que eu encontrei ao chegar aqui na instituição. Percebam que eu cheguei aqui sem conhecer absolutamente ninguém, né? Inclusive, o dia que eu bati na porta, no meu primeiro dia de trabalho, eu fui recebido por uma pós-graduanda que perguntou aonde eu gostaria de fazer estágio. Foi bem engraçado. Foi uma pós-graduanda do laboratório do professor Adair. E eu falei, não, eu estou procurando aqui a chefe, né? Porque eu passei num concurso e tal, estou procurando a minha salinha aqui, onde é que eu vou trabalhar, né? Então, é assim, a gente chega e não, né, não conhece ninguém, então
é um pouco trabalhoso você montar o seu terreno de trabalho num cenário como esse. Isso que nós estamos aqui numa universidade matriz, tá certo, pessoal? Então, vocês imaginem nos campi aí, onde, a princípio, não são estruturas pensadas para pós-graduação. Então, rapidamente aqui, sabendo que o tempo eu já devo ter ultrapassado os 40 minutos, a primeira coisa, pessoal, a gente precisa aqui se adaptar à estrutura, à rotina, à nova cidade, os processos burocráticos. Não pense que é chegar e começar a trabalhar, né? A gente tem que lidar com muitas plataformas, muitas normativas, muitas regras. Até frisei aqui as demandas administrativas. Vocês vão descobrir que quando vocês chegarem na universidade, para vocês serem pesquisadores, vocês precisam, acima de tudo, ser docentes e administradores. É incrível a quantidade, né, de gestão e administração que a gente é atribuído aqui, e é importante participar ativamente também desses processos, a interação social e profissional. Depois tem um trabalhão aqui que é esse. Ou vocês chegam num grupo onde vocês serão incorporados, inseridos, ou você vai ter que criar o seu grupo, tá certo? Então, no nosso caso aqui, a gente teve que lutar para conseguir uma área, um espaço dentro do departamento para a gente desenvolver o nosso laboratório. E aí começa a luta, né? Quer dizer, onde é que eu vou conseguir equipamentos para executar o meu trabalho? Vai ser por meio de colaboração? Se for por meio de recurso financeiro, você tem que ter projetos aprovados? Ou, enfim, tem que começar a luta. Então, de novo, chegar é só um pedaço do processo. Se manter é bastante mais trabalhoso, mas é muito gratificante. Idem para insumos, e aqui tudo isso vale muito a boa relação que você deixou lá atrás, com as pessoas com as quais você se relacionou, os supervisores, o orientador, a orientadora, os amigos de pós-doutorado, um período de sanduíche, porque às vezes são com essas pessoas que você vai ter a condição de dar o start no seu laboratório, tá certo? Então, não foi diferente para mim. Eu ainda contei muito com os meus supervisores e eles em nenhum momento se negaram a me auxiliar. E isso acontece até hoje, né? Porque nós deixamos uma relação muito construtiva lá atrás. Bom, fontes de financiamento, estando fora de São Paulo, quem está me ouvindo aqui e é professor, pesquisador, sabe como é difícil a gente ter esse recurso aqui por Santa Catarina ou por via federal, mas é o que nós temos e temos que nos virar. Recursos humanos qualificados e comprometidos com o perfil laboral. Pessoal, isso aqui, né, a gente está numa pós-graduação, eu costumo dizer que todos vocês já são profissionais, já são graduados e vêm aqui para somar. Então, é muito importante que vocês se identifiquem com o que vocês estejam fazendo para que não seja em nenhum momento um peso, e sim algo que vocês façam com muito prazer. Quando vocês identificam esse ambiente em que vocês têm amor pelo que vocês fazem, podem ter certeza que vocês deixarão de trabalhar. Não será mais um trabalho. Será apenas a execução de uma tarefa que é prazerosa para vocês, né? Então, esse é um ponto difícil, porque muitas vezes o pós-graduando ele chega sem exatamente saber o que quer, né? E não é nenhum problema, mas isso dificulta aí o alinhamento com a equipe. É a logística, né? Então, tudo que envolve da chegada do recurso humano até entrega da dissertação e da tese também não é algo que é feito sem uma grande logística. Aqui uma linha do tempo para que vocês tenham ideia, né? Então, em agosto de 2010, eu tomei posse aqui na instituição, e em novembro a gente já criou o laboratório. Então, a gente veio com um perfil muito, eu diria assim, até abusado, né? O pessoal do departamento se assustou um pouco, falou, opa, cheguem com calma aí, mas a gente veio com muita sede, né? Os três vieram ali de instituições bem fortes, né? Eu vim da Unicamp, o Daniel da USP e o Everson da UFPR, e a gente já se organizou ali e começamos a trabalhar por uma proposta comum. Por quê? Porque nós três fomos colocados na mesma sala. Então, a gente não tinha opção, a gente tinha que interagir. E aí, então, eu, Daniel e o Everson, a gente começou a se identificar ali, interagir, querendo ou não, gostando ou não, mas foi muito feliz a nossa amizade, a nossa colaboração. Logo na sequência, em 8 meses que eu estava aqui, eu já assumi a coordenação do programa de pós-graduação multicêntrico em Ciências Fisiológicas,
programa que eu tenho um carinho especial, coordenei por 6 anos. Em março de 2012 chegou a primeira mestranda, em março de 2014 começou a primeira doutoranda, que se trata dessa primeira mestranda, e hoje ela é docente na Federal do Mato Grosso do Sul, no camp de Coxim. Tá feliz da vida, espero lá. O que nós somos hoje, pessoal, em termos de equipe, diretamente comigo, tá? 3 ICs, 3 mestrandos, 3 doutorandos e um pós-doc. Temos hoje um bom parque de equipamentos e insumos, graças ao nosso sistema de colaboração, que eu imagino que na bioquímica seja algo semelhante. Então, aqui a gente optou por juntar, trabalhar de forma aditiva e sinérgica, né? Buscando, então, afinidades entre pessoas para que a gente consiga ter um grupo bem consolidado. E em abril de 2016, aos 30 anos de idade, chega aqui também o nosso novo contribuidor aqui para o LIDOC, que é o professor Gustavo dos Santos, que já conseguiu aprovar 2 projetos de pesquisa financiados, com bons recursos, já reforçou o nosso parque de equipamentos, de insumo, de ferramentas, e está sendo, assim, muito positivo para nós essa experiência de trabalhar por afinidades, né? As nossas colaborações, elas se dão dentro da própria equipe com todos os membros. Eu costumo dizer que é um engajamento horizontal, do IC ao pós-doc, não tem hierarquia, mas, óbvio, tem que ter o respeito, né, ao mérito ali do conhecimento. Dentro do LIDOC, as equipes, elas conversam entre si, por exemplo, a minha equipe com a equipe do professor Gustavo, do professor Everson, sempre que possível. Entre laboratórios distintos aqui da instituição, pelo tempo aqui, eu vou pedir desculpa às pessoas que eu citaria aqui, mas eu posso, em resumir, dizer que são professores da fisiologia, da bioquímica, da farmacologia, do CCS, colegas da Unicamp, da USP e da Unifal, e a nossa tentativa agora é reforçar os laços com colaborações no exterior. E isso aqui leva um tempo, viu, pessoal? Por quê? Porque a gente precisa de doutorandos. Eu, particularmente, eu apoio a saída somente no doutorado. E é agora que eu estou tendo o ciclo dos doutores, né, no grupo. Então, é agora que eles estão tendo a oportunidade de deixar o Brasil e fortalecer aí os nossos laços com o exterior. Nós temos 2 exemplos aqui que deram muito certo na passagem pelo LIDOC, a quem nós nos orgulhamos muito. Um deles é o Enver Bruneta, que teve a oportunidade de fazer um sanduíche com auxílio da CAPES, lá na Universidade de Guelph, no Canadá. Também aproveitou e já estendeu um sanduíche lá na França, em Paris. Já retornou e está trabalhando aqui atualmente com o professor Marcelo Mori, ali pelo Instituto de Biologia da Unicamp, fazendo seu pós-doutorado. E já de olho em concursos públicos aí. Temos a Cristiane, que acabou de chegar, essa aqui é uma foto agora de setembro, ela estava ali no Centro de Diabetes, na Universidade de Lund, na Suécia, e está muito feliz, fez o mestrado com a gente aqui, a iniciação científica, foi bolsista PIBIC, atualmente ela está sendo orientada por mim no doutorado lá pela Unicamp. Então, são os primeiros passos aí. Eu finalizo essa nossa conversa, percebam que no final acaba ficando um pouco corrido, né, em função do nosso tempo aqui, tentando dizer isso aqui para vocês, em linhas gerais, né, o que eu consideraria como busca contínua pelo aprimoramento. Eu até gostaria de trocar esse termo aqui por excelência, mas excelência é um termo também muito subjetivo, tá certo? Primeira coisa, pessoal, falando por mim, né, pelo grupo aqui, a gente vem tentando investir em perguntas mais translacionais. E por que eu coloco esse asterisco? Não que quem não faça ciência translacional não esteja fazendo a ciência dentro de um bom nível. Muito pelo contrário. Eu sou da opinião que qualquer ciência, desde que com as premissas bem estabelecidas, uma curiosidade muito bem sustentada, ela deve ser apoiada, né? Mas a gente vem hoje, dentro dos nossos modelos, entendendo que a gente pode, de fato, tentar conversar mais com os clínicos e tentar trazer uma conversa entre ciência fundamental e aplicada mais próxima do nosso dia a dia. Então, eu diria que é um dos pontos que nós vimos tentando nos aprimorar aqui no LIDOC, tentando dar um passo aí rumo às pesquisas clínicas, inclusive. Investindo em colaborações nacionais e internacionais de peso. Esse é um ponto aqui, especialmente os internacionais, que
nós temos um grande interesse, né, de permitir que os nossos pós-graduandos vivenciem essa experiência da ciência de alto nível no exterior e devolvam para nós, enquanto país, enquanto Estado, enquanto grupo, esses conhecimentos, estimulando o pensamento crítico na equipe. Quem trabalha comigo sabe que eu exijo demais essa postura crítica, né? Estimulando o trabalho de equipe. Então, nós não trabalhamos de forma individual. Quando isso acontece, é por falta de interação entre as pessoas, que é um ponto que você não tem como obrigar, incumbindo a ética e a moral como aspectos inegociáveis na equipe. Tá? Esse é outro ponto que pode parecer subjetivo aqui, pessoal, mas é a integridade científica em todos os processos do fazer ciência, né? Desde do pensar ali a sua pergunta, a execução e a publicação, a relação com as pessoas, os seus networkings, tudo isso a gente entende que tem que ser feito com muita ética e moral, praticando a verdade e a honestidade nas atividades científicas. Esse é um ponto que pode parecer dúbio também, mas você se comprometer com a sua pergunta, né, não mudar a sua pergunta porque o experimento ele não apareceu para você como você gostaria. Então, é mais nesse sentido que eu quero trazer essa mensagem, né? A gente ter a coragem ali de seguir firme com a nossa hipótese, de entender o que está acontecendo e o que não está acontecendo, e a gente corrobora ou refuta aquilo que a gente propõe e não ficamos mudando no meio do caminho para se ajustar ao que aparece. E, por fim, né, apoiando novos jovens cientistas, que para mim isso aqui talvez seja das contribuições a maior que eu possa fazer. Eu vejo vocês como os futuros mestres, os futuros formadores de opiniões, os futuros gestores. Então, eu gostaria muito, muito que as futuras gerações estivessem em mãos de mestres melhores do que eu. Não tenho dúvida, tá? Quem trabalha comigo sabe que eu prezo muito pelo sucesso e desejo muito ardentemente que vocês sejam muito melhores do que eu estou sendo como formador, como orientador, porque assim toda a sociedade com certeza ganhará. Indico fortemente essas obras do professor Gilson Volpato, que valem muito nessa etapa, né, para nós pesquisadores, professores que estamos ali na labuta. Incrivelmente, muita gente se surpreende quando eu ponho um recadinho na porta da minha sala dizendo para não me perturbar porque eu estou estudando. E eu aprendi isso com esta leitura aqui do professor Gilson Volpato, a quem eu agradeço demais por ter me dado a coragem de imprimir na minha rotina algumas posturas que, se não fosse pelas suas leituras e seus ensinamentos, eu não faria. E eu tenho ganhado muito com isso. Finalizo aqui, pessoal, dizendo para vocês que o meu pai, né, eu agradeço demais o meu pai, foi uma pessoa que, em muitos momentos, compreendeu, mas também não compreendeu, mas por falta de vivenciar esse nosso ambiente. Por ele, eu deveria seguir aí na serralheria, assumindo a oficina dele, e a quem eu tenho um amor também inegociável. Posso dizer para o senhor que eu aprendi muito, né, uma pessoa super digna, todos os valores que eu tenho eu devo ao senhor. E aqui, para que vocês tenham uma ideia, foi durante meu doutorado, eu passei um final de semana ajudando meu irmão e meu pai a construir essa escada, e por coincidência foi lá em Campinas. E a gente teve que dormir 2 noites aqui na obra. Então, né, sem nenhuma condição, a gente juntou uns trapos ali, um colchonete, e era assim, né? Até percebi que eu tô com a camiseta diferente, ó, pelo menos eu troquei a camiseta entre um dia e o outro, né? Isso é importante, pessoal. Posso dizer que esse ambiente aqui, ele, de fato, ele me forjou para não ver como nenhuma grande dificuldade todos os desafios que nós enfrentamos aqui na universidade, tá certo? Então, eu me considero preparado para enfrentar e para dar o meu melhor sempre. E aquilo que eu digo que é o local que eu dedico a minha vida, né? Então, muito feliz por ter essa equipe por trás aí do laboratório. Mais uma vez, eu agradeço a professora Ariane pelo convite, pela oportunidade, uma pessoa que eu tenho um carinho tremendo. E, né, Ariane, a gente precisa... Vamos ver se, através dessa conversa, que a gente começa a pensar em alguma colaboração, que eu sei que você faz coisas muito bacanas aí também na área dos pesticidas.
Aos meus pais, eu realmente, hoje eu quis fazer questão de citar o meu pai aí, a minha mãe, né, o seu Dorival e a dona Terezinha, que são os meus ídolos, as pessoas que, de fato, me deram toda a estrutura para que eu chegasse aqui. A cada um que citado ou não citado, e aos que direto ou indiretamente participaram e participam dessa jornada, todos, em alguma medida, eles contribuíram para eu chegar aqui, inclusive aqueles que me atrapalharam, com certeza, né? Não é assim que a gente deve... Em cada dificuldade, em cada desafio, a gente tem que ver como uma oportunidade, e eu vejo com essa frase que eu tirei do livro ali de Quem Pensa Enriquece, terminei aí, né, esses dias, como eu disse para vocês, uma frase que me chamou muito a atenção, que é essa daí. A felicidade, ela está em fazer, não só em ter, né? Eu posso dizer que o processo de fazer, para mim, ele tem muito mais valor do que ter. E com isso eu encerro aqui a minha fala. Peço desculpas aí pelo andar aí do tempo. E, enfim, mais uma vez, muito obrigado, pessoal.